Meu cordial bom dia, meu cordial boa tarde, meu cordial boa noite. Como sempre costumo falar e não canso de repetir, eu saúdo você com os 3 momentos do dia para mostrar o quanto você é importante para mim, ok? Estamos aqui, 2024, um novo ano. Espero que o 2023 tenha sido maravilhoso para você. Deus tenha te abençoado o ano que passou e abençoe sua vida ainda, porque temos muitas coisas para mostrar, muitas coisas para desfrutar e muitas histórias para contar. Histórias essas, igual de um garoto que, como eu, que também gostava dos Beatles e dos Rolling Stones. Tá? Amigo de infância, ficamos tempos afastados por causa da consciência da vida, casou aqui, casou ali, ele continua morando na cidade que nós amamos, eu moro em Sobradinho, e coincidiu que nós nos encontramos. Por quê? As nossas velhas e boas redes sociais. Quando eu tô lá, vejo quem? Sérgio Ribeiro. Eu falei, pô, conhece esse cara. E esse cara mostrando nossa Brasília linda. Então, nada mais para começar o ano, para começar essa vida nova do nosso mundo, do nosso país, da nossa Brasília. Eu tenho a honra de receber aqui meu grande amigo Sérgio Afonso Ribeiro, tricolor. Fala, Sérgio, seja bem-vindo, cara. Olá. Fico muito feliz aqui nesse novo ano aí que se iniciou, né? Como você falou aí, com só felicidade, só com cada dia melhor para todo mundo. Pô, Olavo, muito grato de estar aqui com você, ter te encontrado mais de uma vez, como te falou aí, você acabou de falar pelas redes sociais, que são boas, né? Muita gente fala, pô, mas só redes sociais é evolução. O mundo evolui, né, Olavo? Tem o passado, mas a evolução é boa. Então, olha, muito obrigado por você ter me convidado para a gente bater esse papo, para recordar coisas e falar também do futuro, né, Olavo? Contar histórias do nosso Guará, né, que nós nascemos ali, nascemos não, mas crescemos no Guará, nascendo é um modo de dizer, e também da nossa Brasília, né, o Distrito Federal, que chamam de quadradinho, mas o nosso retângulo ali, que é muito importante, que nós amamos, né, Olavo? É um retângulo ali, para mim é um quadrado. É, porque um quadrado, olha, essa mesa aqui é um retângulo, né? Então o quadrado ele é mais um quadrado mesmo, né? Então não tem outra forma, uma forma geométrica. Fica mais fácil falar de quadradinho do que retângulozinho, né? E pode até complicar. Retângulozinho é ruim de falar, né, Sérgio? E aí, como é que conta pra gente aí, tua infância lá no Guará, como é que foi? Olavo, a minha infância, como a sua, foi uma infância boa. Uma infância que a gente colocava o pé no chão, que a gente andava, que a gente ia longe de casa, que hoje, por exemplo, eu tenho um neto dessa idade que eu fico preocupado quando eles atravessam a rua. Pô, isso aí, o que é? O mundo mudou muito. Então nós tivemos uma infância que nós chegamos no Guará, Olavo, você, como estava falando aqui comigo anteriormente um pouquinho, você me falou, pô, Sérgio, eu cheguei com você que a nossa família chegou primeiro que a sua ali na 15. A 15 que foi entregue, a 15 tinha funcionários da Petrobras, como seu pai, Ministério da Minas e Energia, Relações Exteriores e outros mais. E as ruas, não sei se você sabe, cada rua era uma cor, né? A nossa era azul, a outra era amarela, a outra era verde. É verdade. Lembra disso? Sim. São recordações nossa, bacanas. Era azul, cara, é verdade. Sérgio. Azul. Então a gente tinha essa particularidade das cores. Nossas casas eram de 3 quartos, tinha outras ruas que as casas eram menores, tinha casa até de 0 quarto ali na 17, que a pessoa com 0 quarto ela morava ali com uma sala e um banheiro e aumentava. Então são histórias desse Guará, esse Guará que hoje é um bairro considerado um bairro nobre de Brasília, né? E quando nós chegamos lá, não, olha uma história engraçada aqui. A gente morava na 211 Sul, meu pai era funcionário público, como você sabe ali, e ele ganhou um apartamento, ganhou entre aspas, do DASP, para pagar na 211 Sul. E a minha irmã chegou lá com a casa na 15 e nós fomos para lá. Mas o que a gente sentia ali na 15 era muito melhor, porque a gente andava por cima do muro, a gente ia jogar bola, né? Eu jogava bola, o nosso time ali era, sem sombra de dúvida, era o melhor time da região ali, pô. É difícil a gente perder, tanto é que o outro conjunto, o conjunto P, nunca ganhou da gente. Não quer dizer, os caras já tiveram uma vitória, nunca tiveram uma vitória contra o nosso time.
Então são recordações que passam, poxa, o padeiro, Olavo, ele passava com um cesto na bicicleta buzinando, tom, tom, tom. Pô, isso aí vem aqui dentro da nossa memória daquele saudosismo. Pô, será que eu fiquei velho? Pô, não fiquei tão velho não, porque a minha, como eu falo para todo mundo, a minha cabeça é de 28 anos. A idade eu não vou falar aí, mas é uma idade. Mas o que importa é o que está na cabeça. Então, pô, lembro do padeiro. Pô, e uma coisa, Olavo, acho que todas as cidades, todos os bairros não, o meu filho até me critica, fala assim, pô, pai, não é cidade satélite, é região administrativa. Eu falei, olha, não vem florir as coisas, não. Não é pejorativo eu chamar o Guará, o Gama, Taguatinga de cidade satélite, não. É até romântico, é até bonito esse termo cidade satélite. Então, quer dizer, as cidades satélites eram diferentes. E hoje, por exemplo, uma ideia, não sei, é até um erro meu não saber quem é o administrador ou a administradora do Guará atual, mas uma cidade, o Guará, nós vamos embora, mas o Guará vai ficar aí mais 100, mais 200, tomara que mais 500 anos, que evolução que vai ser. Mas, poxa, por que a gente não pega aqueles objetos que remetem a essa infância? Você lembra do quebra-queixo, aquele senhor que passava com aquela bicicleta que era do tamanho desse negócio da mesa aqui? E olha o quebra-queixo, olha o quebra-queixo. Pô, a gente comia o quebra-queixo dele, corria lá dentro, pegava o dinheiro para comprar o quebra-queixo. Aquela bicicleta do senhor, hoje é o genro dele, que passa na mesma rua, mas ele passa hoje com uma bicicleta motor. Mas aquela bicicleta do quebra-queixo tinha que ser tombada. Aquela bicicleta tinha que fazer parte da história do Guará. Como muitas outras coisas, até peço a algum morador do Guará que esteja ouvindo aí, poxa, olha, Sérgio, não só isso, mas, poxa, lembra o Nardelli com as rodas de capoeira na 17? Sim. O Nardelli, um grande amigo meu, poxa, tipo, fazer um pedido, traz o Nardelli aqui, Nardelli tem muita coisa para contar, é um guaraense raiz, com seu sindicato do reggae, Nardelli é uma figura querida. Então, tem coisas no Guará, por exemplo, essa bicicleta teria que estar daqui a pouco, ali tem a Casa da Cultura, poxa, essa bicicleta pertenceu ao senhor que está me falhando a memória aqui, ao senhor que vendia quebra-queixo. Então tem outras coisas, poxa, mas não é só bicicleta não, Sérgio, tem isso, tem aquilo. Vamos manter, vamos preservar essa história daqui para frente, né? Vamos fazer isso. O Tom Jobim fala isso mesmo, falava, né, claro, disse que o brasileiro é um povo sem memória. Eu concordo com ele por causa disso. Por exemplo, você falou do Nardelli, quase veio aqui, mas eu tenho certeza que ele vai vir. É um cara, gente finíssima, gente boa. Você falou do nosso time, qual era a escalação do time aqui lá, você lembra? Rapaz, lembro. Sérgio Afonso, Olavo Bier, Nenê, Sérgio Afonso, Robson Bier, Nenê, Olavo e... Me recordo, não era 4, não, era 5, tinha mais um lá. Quem era? O Fred ali atrás. O Fred, a mãe dele tinha loteria. Isso. Era o Fred, o Bier, eu e Nenê. E eu você é goleiro, era o nosso goleiro. Pois é. E no banco era o Correio. O Correio, era novinho, o Correio ficava de banco pra gente. Isso, o Correio entrava ali no decorrer da partida. E o Alexandre também. Isso. Irmão da Mônica. Isso, irmão da Mônica. E lá você falou casa de 3 quartos lá no finalzinho tinha casa de 4 quartos. Lá no começo, as casas iniciais do Conjunto R. Morava a Mônica, a Kátia. Numa casa, Kátia e o irmão dela, o Wagner. Aí vinha a Ana Paula, não sei o que, e da outra casa era a Mônica. E aí depois uma casa pequena. E aí que era a casa do Beco. E aonde nós fizemos uma quadra de voleibol que a gente jogava. Exatamente. Cujo técnico era teu irmão, o Lino. O Lino que dava a gente. Já ensinava. Então, quer dizer, tudo são histórias de um bairro que está aí hoje. É um bairro que, poxa, é muito cobiçado. Hoje o Guará, aí as construtoras estão fazendo prédios maravilhosos ali no Guará, com cobertura. Então o Guará foi esse. O Guará era um Guará raiz. Né? A gente ia na padaria o Seu Paulo, a mercearia do Seu Paulo ali, lembra? Sim, Seu Paulo. Não, a Nenê trabalhou tinha um mercadinho ali, Mercadinho Paraíba. A gente chamava de... Meu pai era paraibano. Sim. A gente chamava ele de conterrâneo. A gente trabalhou naquele... Mas tinha a padaria Pão Dourado, que é do Tito, que hoje o filho dele que administra, o Darlan. Sim, uma rede grande. Uma rede de padaria, entendeu? E tinha a nossa banquinha de revista ali. Sim. Tinha que era de lata. De lata. Tinha o bar do Pratão, que devia ser tombado o nome Pratão. Sim. Pegar o uniforme daquela época, tombar também. Sim. O Pratão foi tricampeão de Brasília, cara.
tricampeão sim, o Pratão tinha um time maravilhoso, um time, pô, não perdia para ninguém. Como você falou, boas recordações do Pratão, do seu Nacélio. Seu Nacélio. Pai do Zureia. Zureia, hoje Flávio, doutor Flávio Lemos, tô nem aí, Zureia. Flávio Lemos, apelido de infância. Pô, mas isso era porque a gente era amigo, esse é um apelido carinhoso. Então, quer dizer, seu Nacélio, boas recordações aí, Flávio, do seu Nacélio, porque seu Nacélio a gente ia, garota, ali no Pratão, o seu Nacélio botava aqueles Guaraná Antártica, Guaraná Brahma pra gente, a gente tomava. Pô, era muito bom, rapaz. Então, coisas, seu Nonato, a gente passava para ir na aula lá, o Bié pegava um Guaraná Brahma ali, a gente olhava assim, aí o seu Nonato até dava pra gente, às vezes, um Guaraná Brahma. Então são recordações bacanas, Olavo. Isso que eu quero ver. Pô, eu estou falando da 15, mas pô, na 17 tem boas 17, recordações. Sim. Quer dizer, uma recordação que eu tinha na 17, quando eu ia lá na 17, na casa de uma amiga minha lá, perto do Centrão, eu passava por uma rua que eu não sei qual é, e tinha um Chevette. Pô, eu achava carro diferente, aquele câmbio, eu já gostava de carro desde aquela época, eu falava assim, poxa, era um Chevette GT, pô, será que vai ter um carro mais moderno que esse? Então você vê, é evolução, é a vida, e as pessoas têm que perceber isso, não seja contra a evolução. O passado aqui, o que aconteceu com a gente, foi um passado bacana, mas vamos preservar, vamos cuidar desse passado. Mas, olha, em contrapartida também, o que vem de evolução, tem coisas boas que apareceram aí. Pô, quando começou o WhatsApp, eu falei, pô, não vou ter isso aí não. Pô, hoje, o que seria do meu trabalho sem o WhatsApp? Hoje eu trabalho com área de turismo, né, Olavo? Trabalho com transporte de turismo, com todo tipo, todos os modais de transportes, assim. Nós trabalhamos com carros executivos, fazemos transportes dos hotéis de Brasília, o aeroporto, fazemos diárias com advogados que fazem Supremo STJ, fazemos com corpo diplomático, sabe? Empresários, políticos que vêm a Brasília, nós trabalhamos com esses carros executivos no sistema de diária e de transfer para o aeroporto, dos hotéis para o aeroporto. Trabalhamos com ônibus, hoje um grande cliente meu, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Trabalho com eles, trabalho com van e barco. E avião também, táxi aéreo. Então, todos os modais de transporte nós trabalhamos. E meu filho veio trabalhar comigo e essa empresa, que era uma empresa, não era pequena, mas era uma empresa que tinha um limite de trabalho, hoje nós atingimos todos esses modais de transporte. Como falei, é evolução, tudo é evolução. Você falou aqui, faz translado, deve ter pego algum famoso aí, né? Só contou uma história legal. Não cumprimento o cara, aquela pessoa, claro. Alguns eram sambistas, um ator, uma atriz, jogador de futebol. Já muita gente lá, muita gente. A gente tem noção o seguinte, quando a gente vai ver um artista, você é acostumado, você trabalhou aí na Globo há muito tempo, você era acostumado de ver essas. Mas a gente, de dia a dia, a gente pensa que essas pessoas não se beliscar, não dói, não são de carne e osso, mas são. Vou falar agora, recentemente, ano passado, peguei um artista, quando ele chegou do aeroporto, chegou com fone de ouvido todo, entrou no carro, a moça do receptivo foi lá, trouxe ele para o carro, só me cumprimentou, um bom dia. Falei, a pessoa tem aquele momento dele, privacidade dele. Mas, poxa, no decorrer do dia, porque o lema da minha empresa é o seguinte, não fazemos clientes, fazemos amigos. Boa. E a gente atrai essa pessoa para ser amigo. Levei ele para um show e fui contando curiosidades da nossa cidade. Você sabe que eu sou uma pessoa apaixonada por Brasília. Vamos mostrar daqui a pouco. Mexeu com Brasília, mexeu comigo. Porque a minha casa é minha mãe, sabe? É uma cidade que me acolheu, nós viemos de Manaus, garoto pra cá. Pô, nasci em Manaus, mas, poxa, eu gosto mais de ser chamado de candango. Não gosto de ser chamado de brasiliense, gosto de ser chamado de candango. Na verdade, você é candango. Candango. Eu sou brasiliense, que eu nasci aqui. Isso, não. Você é candango. Mas brasiliense não, você nasceu aonde? Nasci em Taguatinga. Você é taguatinguense, pô. Melhor ser taguatinguense que brasiliense é aquele time de Taguatinga. É verdade, nós somos fluminenses. Então, e qual foi a história legal que teve com esses caras aí? Então, a história legal é o seguinte, que aí eu contei para ele, falei, poxa, passando ali por baixo da rodoviária, nós estávamos lá no hotel, na beira do lago, e quando passamos por baixo da rodoviária, eu falei... Pode falar o nome do hotel. O Hotel Royal, Golden Tulip, ele estava hospedado no Hotel Golden Tulip e também no Hotel Royal Tulip também, que são os dois hotéis em conjunto. E ele estava no Golden Tulip, e quando nós passamos por baixo da rodoviária, ele gosta como um cantor, gosta de música. E eu vou citar o nome dele aqui, rapaz, é o Dudu Nobre.
Do Eu Nobre? falei, pô, Dudu, você sabia que aqui, em cima desse viaduto, foi que o Renato Russo imaginou que o Santo Cristo, quando chegou da Bahia, com a malinha dele, e olhou aqui, que já foi na época do Natal, Sim. falou assim, falou, meu Deus, mas que cidade linda. No ano novo eu começo a trabalhar. A esperança dele. Quantos Santos Cristo não chegaram ali naquela rodoviária e falaram a mesma coisa? Então eu falei, o Renato imaginou aquele personagem da música Faroeste Caboclo aqui. Falou, pô, Sérgio, é verdade mesmo, foi aí. Então quer dizer que quando ele chega na rodoviária e vê as luzes de Natal, foi ali, porque o ônibus interestadual chegava ali. Chegava ali. Hoje que temos a rodoviária interestadual, mas essas são histórias que a mocidade, a moçada hoje não sabe. Mas os ônibus interestadual chegavam ali. Então o ônibus que veio da Bahia parou ali embaixo, o Santo Cristo subiu, olhou para a esplanada e falou, meu Deus, mas que cidade linda. Esse país virou lugar no ar. Tá. Então quer dizer, quantos Santo Cristo chegam aí com essa esperança, né, de todos os lugares e falam a mesma frase. E também contei da música do Capital Inicial, o Renato também que fala, as ruas têm cheiro de gasolina e óleo diesel. De toda a plataforma, toda a plataforma você não vê a torre. Ele falou, pô, Sérgio, que legal, rapaz, que bacana, eu gosto de música, eu não sabia disso, quer dizer que essas músicas são aqui dessa rodoviária. Eu falei, tem mais, passamos pelo Parque da Cidade aqui, que a Mônica, Eduardo e Mônica, encontrou o Eduardo, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. Que camelo é uma gíria local, acho que no Brasil, muitos lugares do Brasil chamam bicicleta de camelo. Aqui justamente é camelo porque o nosso clima é muito seco, né? E o camelozinho andava sem água, era como a gente andava de bicicleta. Então, você vê, são histórias de um passeio. Eu faço um passeio turístico desse jeito, Olavo, contando. Eu não chego e digo aqui, esse copo foi feito de vidro do mar. Não, de areia do mar. Não, pô, esse copo aí, ele já ficou uma vez na época do mar. Então, conta uma história que a pessoa é fácil de entender. É didático, até você ensinar uma pessoa assim. Ele vai levar do Parque da Cidade, que lá foi o Eduardo que encontrou a Mônica. A Mônica e o Eduardo se encontraram a primeira vez. Então, eu falei, pô, isso aí e outras curiosidades. Temos a história do aborto elétrico, do FUNDS. É do Concerto Cabeças, né, cara? Concerto Cabeças, ali tem 311, recordo muitas vezes que a gente ficava sentado no gramado, sentindo o Concerto da Cabeça. Assisti isso. Depois foi o Parque da Cidade. Foi para o Parque da Cidade, naquele lá onde era a Festa dos Estados. Como quer dizer, o meu amor por Brasília é infinito, Olavo. É infinito porque não tem fim. A cidade vai ficar. Eu vou continuar nessa cidade. Eu vou ser um fantasma dessa cidade. É um fantasma do bem. Um fantasma que eu vou mostrar para as pessoas ali. Olha, quando eu aparecer ali para mostrar aquele lugar. Olavo, o brasileiro, quando a gente estava conversando ainda agora aqui, a gente tem que, você estava falando aqui, a gente tem que cuidar da história. A gente tem que preservar, a gente tem que ter orgulho das coisas da gente. Sabe, como nós tivemos orgulho das seleções brasileiras, nossa, agora não estamos tendo muito não. Pô, mas tem o orgulho da seleção de 70, seleção de 82, que mesmo perdendo, para mim, chorei naquele dia, para mim foi uma das melhores seleções comparável à de 70. Não estou falando uma besteira, não. A diferença é que 70 tinha o Pelé, também concordo contigo. Não é? A diferença das duas é que tinha o Pelé, nós tínhamos Zico, mas Pelé, fora da curva. Então quer dizer que eu estava contando, eu gosto muito dessa cidade, então a gente tem que ter um amor e a verdadeira história. Eu faço muito passeios turísticos. Vou chamar aí, pessoas chamam de City Tour, é o City Tour, né? Então passeio pela cidade. Eu faço muito passeio pela cidade. E recebo gente do mundo todo. Olha aí, ó. Quem são essa galera? Isso aí é um grupo da CNBB, são missionários, são freiras e estudantes de padre do mundo todo. Aí nós temos da Coreia, de Cuba, do Senegal, da Angola, essa senhora que é da Polônia, essa primeira freira que está aqui de azul, e eles ficaram 3 meses aqui no Brasil, faz um intensivo ali no CCM, Centro Cultural Missionário, e eles vêm aprender o português. E depois eu saio para mostrar, falando como guia, e eles entendem tudo. Isso é maravilhoso. Esse pessoal aí, ó, são pessoas que vão levar depois essa imagem da nossa cidade para o mundo. E, como eu estava falando, eu recebo gente do mundo todo, você está vendo aí. Pô, já peguei presidente de bancos importantes, já peguei personalidades, e de 10 pessoas que eu levo, 11 amam Brasília. Esse aí é o Dr. Tércio Lins e Silva. Você assume. Esse cara é um monstro do... É o Pelé do direito. Do direito, ele é bom, sim. E é um amigo meu. Como eu te falei, não fazemos clientes, fazemos amigos.
Aí, doutor Técio Lins e Silva, pô, é a honra que eu tenho de estar com uma foto. E o detalhe é o seguinte, é americano, torce pelo América do Rio. Está em extinção os torcedores do América. O Romário apresentou o presidente da América, pô. E essa aí, Sérgio, é onde? Isso é no Royal também. Essa senhora é uma senhora, uma das fundadoras da CUT. Mesmo? Uma das fundadoras da CUT. E ela me deu um livro dela. Ela me deu esse livro contando a história de vida. Eu fui deputado estadual por São Paulo. Qual é o nome dela? É a senhora Ana. Tá? E ela mora lá no Golden Tulip. E esse rapaz aí é o Marcelo. Ele é influencer. Ele tem um Instagram chamado Pousos e Decolagens. Ele já visitou vários países do mundo, todos os estados brasileiros, e contando. Aí estava aí, fui receber ele, fui ao catetinho com ele, contei história da música, outra música, Água de Beber, né? Histórias do catetinho, e ele estava aí comigo lá. Né? Isso aí são médicos paraguaios que vieram aqui num congresso internacional de ortopedia. Esses são os feras da ortopedia no Paraguai. Nós estamos aí em cima da torre digital. Então, essas pessoas todas, depois que você vai passando a foto, eu vou dizer o que elas acharam de Brasília. E fora outras pessoas, de 10, 11 pessoas falam, vocês têm uma das cidades mais bonitas do mundo. E é verdade, Olavo. Se Brasília fosse americana, se Brasília fosse na França, se Brasília fosse na Espanha, Brasília seria a cidade mais bonita do mundo. Isso é uma cidade traçada, nós temos umas vias largas, nós temos uma coordenação por números. Aqui é 201, 202, depois da 202 vem o quê? 203, depois da 203? 4, 5, 6, 7, até 17. É fácil você chegar. Aqui não é rua, não é quadra João Antônio, Pedro José, Antônio da Silva. Pô, você chega. Se você sabe contar, você chega. Claro, é verdade. Essa sacada foi genial do Oscar Niemeyer. Então, isso. Norte e sul. Norte e sul. Você tem a parte norte, tem a parte sul, tem a parte leste e a parte oeste. Não tem como errar. Com W, porque senão ficava, em vez de ser W3, W1, ia ser 01, 02. Então eles botaram um W justamente para fazer essa diferença. Então, Olavo, nossa cidade, além dessas coordenadas, nós temos um setor que não mora ninguém, que é ali aquela área de trabalho, que é a esplanada dos ministérios, depois você passa pela torre, você chega até a Praça dos Cristais, aí você tem um setor hoteleiro, você tem um setor de diversão, tem um setor hospitalar, e a escala bucólica, onde mora o habitante de Brasília, são prédios de 6 andares. Você sabe por que o Lúcio Costa, no seu plano diretor, pediu prédio de 6 andares? Não. Porque é o seguinte, Olavo, a mãe, o dia do 6º andar, ainda gritar, sobe, está na hora de almoçar, porque a criançada que cresceu na superquadra ficava ali embaixo. Então são prédios sob pilotis, e dentro dessa superquadra, o que teria? Teria um jardim de infância, o casal casou, o filho nasceu, depois ele vai primeiro, a escola dele é um jardim de infância, está ali naquele plano diretor. Verdade, depois do jardim de infância ele vai para uma escola classe, tem um projeto do Anísio Teixeira, então uma cidade que foi projetada por pessoas que estavam ali, as mais preparadas. Agora não posso aqui deixar de falar de Juscelino Kubitschek, estou falando de Oscar Niemeyer, estou falando de Lúcio Costa, mas um homem que chegou aqui num cerrado desse, falava que ia fazer uma cidade, tem um fato, abre aspas, que se dizem, que é verdade, que ele trouxe esse esquadrão percursor aqui, e estava nesse esquadrão Lúcio Costa e Niemeyer. Sim. E estava aquele tanto de gente, o Juscelino falou, aqui que vai ser a cidade, nesse planalto aqui, nessa imensidade daqui, pensou os ministérios aqui, o palácio aqui, outra coisa aqui. Lúcio Costa pegou Niemeyer, o Juscelino estava conversando com outras pessoas, Lúcio Costa pegou Niemeyer pelo braço e chamou no canto, falou, vamos embora, pô, esse cara é louco. Como é que nós vamos fazer uma cidade aqui? Não tem um cimento, pô. Como é que não tem areia aqui? Como é que a gente vai buscar esse cerradão? Niemeyer falou, calma, rapaz, acredita no cara. Trabalhei com ele em Belo Horizonte, na construção da Pampulha. Então começou ali essa saga desse brasileiro que fez uma cidade, Olavo, em 1000 dias. O básico, não é essa Brasília que está hoje, mas o essencial para começar essa cidade foi feito. Então até me emociono, gosto muito dessa coragem dessas pessoas. Imagina se a gente tivesse uma outra pessoa de coragem. Imagina hoje o Brasil sem Brasília, Olavo. Porque é o seguinte, hoje o Mato Grosso é um estado muito desenvolvido com agronegócio, função da proximidade com Brasília. Goiás, Goiânia, hoje uma cidade linda, uma metrópole linda, em função de Brasília. Rondônia, temos soja no Piauí, algodão no Piauí, soja no sul do Maranhão, em Balsas.
tudo em função da capital ter vindo para o centro-oeste do Brasil. Então, olha, como eu estava voltando a falar, a nossa cidade é uma das cidades mais lindas do mundo. Como o nosso hino diz, nós temos a 8ª maravilha. Brasília é a capital da esperança. A capital da esperança. Você fez a pergunta, eu vou te fazer outra então. Por que as quadras residenciais aqui no plano, não sei se é a norte, mas a sul, termina na letra K, os blocos? São 11 prédios, né? Justamente isso aí em homenagem ao grande Juscelino. Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Morreu. Esquece. Então, quer dizer, até isso, uma mínima coisa que a gente pode fazer para esse criador. Quem vai no Memorial JK se emociona, porque tá ali, tem ali a sepultura do Juscelino, que tem a original feita pelo Niemeyer, lá na ala dos pioneiros, que continua lá. Hoje está enterrada, a Márcia Kubitschek está enterrada lá, mas os restos mortais do Juscelino foram transferidos ao Memorial JK. E está escrito somente lá, o fundador. Porque o Juscelino vai ser lembrado daqui a 1000 anos. 1000 anos. Né? Dos 1000 anos, como o fundador dessa cidade. Ele todo dia saudando a cidade ali em cima do Memorial JK, quando o sol nasce na cidade que ele conheceu, que ele construiu. Né? Então, quer dizer, é isso que a gente tem que falar. A gente tem que gostar da nossa cidade, saber que nós temos uma cidade linda. E todos que vêm aqui, que eu não tenho nenhum que fala, pô, essa cidade, eu não gosto muito dessa cidade, mas como uma frase do Niemeyer falava, você pode até não gostar de Brasília, mas ver coisa parecida você nunca vai ver. Então, olha, Juscelino, Lúcio Costa, Niemeyer, Atos Bucão, Sesquiate, Bulemax, e não podemos esquecer da pessoa chamada Israel Pinheiro. Sim, claro. Israel Pinheiro que, pô, já pensou aqui, se a gente está trabalhando aqui no seu escritório, não tem um gestor aqui, para ele tomar conta. Não, Olavo, tá gastando muita caneta. Não, Olavo, peraí. Vamos. Verdade. Ele era essa pessoa. Sem ele, Brasília não teria sido construída tão rápido. Porque o Juscelino estava trabalhando lá no Rio de Janeiro, no Catete. Trabalhando, continuando a governar o país de lá. E confiando Israel Pinheiro, que era o gestor, era o gerente das obras de Brasília. Você sabe que o Juscelino, não sei se você sabe, porque você sabe muita autoridade minha. Juscelino teve 2 frustrações. O Brasil foi frustrado. Uma foi não ter trazido o metrô para cá quando ele construiu. Sabia disso? Não sabia desse fato. A frustração dela foi isso, que ele morou na Europa, já que ele veio com a ideia de construir Brasília. E andou de metrô. Ele falou, cara, podia ter trazido o metrô aqui em Brasília. E outra coisa que desagradou ele aqui em Brasília foi Brasília ter sido autorizado a ter uma expansão política. Sim. Ele não gostava, não queria isso. Olavo, ele sabia que ele ia estragar. Mas é um tema assim que é muito polêmico. Porque muita gente vai dizer que a gente é um cara que não respeita o voto, não respeita a democracia. Mas, gente, eu sou um democrata. Não sei se vai dar a câmera para pegar aqui. Está aqui o símbolo do meu amor por essa cidade. Eu ando com a bandeira dessa cidade. E o que acontece? Uma das pessoas, uma vez um rapaz falou assim, eu fiquei até que não ia desagradar o rapaz. Ele falou, você é da PM? Aí eu falei, não sou da PM. Por que você está perguntando isso? Porque você está com a bandeira da PM. Poxa, eu não quis falar, poxa, você está errado. Pô, fiquei assim, numa saia justa. Eu falei, não, essa bandeira é de Brasília. Porque ele achava que essa bandeira da PM, porque tem um uniforme, como o uniforme da PM de Goiás tem, do Maranhão tem a bandeira. E ele pensou que essa era a bandeira. Eu falei, poxa, não foi culpa dele. É uma formação que a gente tinha, numa hora cívica, de subir uma bandeira. Não por ser fanático, mas era um amor que a gente tinha pela cidade. Eu tenho esse amor pela cidade. No meu carro eu tenho a bandeira de Brasília, aqui no meu peito eu ando com a bandeira dessa cidade que é minha. Então, Olavo, eu falo isso, muito disso. A gente precisa mostrar para as pessoas. Então, voltando para a emancipação política. Para mim, um dos melhores governadores que teve em Brasília, respeitando todos, se chamava Elmo Cerejo Farias. Era um homem que foi nomeado, ele era engenheiro na Bahia, e foi nomeado para ser governador de Brasília na época, pela sua capacidade de gerir, de administrar. O que o Elmo Cerejo fez? Ele fez uma estrada que, quando ele começou a fazer, o pessoal falou que esse cara é louco, está fazendo uma estrada que diga nada, não vou falar a palavra, liga nada porra nenhuma. Pode falar. Quer dizer, ele ligou a Ceilândia aqui ao Cruzeiro.
Imagina Brasília sem estrutural hoje. Tá louco, esquece. É o Mocerejo que fez. Por quê? Ele não tinha ninguém para impedir, ele não tinha conchavo com ninguém. É o Mocerejo que criou o Parque da Cidade, porque as construtoras estavam de olho nessa área. O Sudoeste era para ser ali. Imagina que trânsito que ia estar aqui e a gente ser um parque aqui sem esse pulmão da nossa cidade. Pulmão, exatamente. Então, é o Mocerejo foi o responsável por isso. O viaduto de ligação W3 Norte-Sul é o Mocerejo. A ponte, que era Costa e Silva, hoje é Ernestino Guimarães, é o Mocerejo que fez. Então, quer dizer, ele era um gestor, era um síndico. A gente precisa de um síndico. Né? A gente precisa de um síndico para saber que aqui vai ser um jardim, aqui eu preciso dessa obra necessária, sem agradar gregos e goianos. Falou um negócio aí legal do nosso Brasil. Eu amo tanto nossa cidade. Eu trabalhei uma época da minha vida na Câmara dos Deputados. Sim, eu lembro Antônio disso. Brito. Lembro disso. E aí, o fax estava iniciando, não sei o quê, o sistema de fax, comunicação. Eu fui assistir um programa do Jô Soares, que eu sou um fã. Mas aí, quando ele falou, Brasília, tem muito ladrão, não sei o quê, rapaz, me deu uma revolta. Eu peguei um fax, digitei na administração, bati na máquina, escrevi uma carta, não sei o quê, falando. E é o seguinte, sempre ficava chateado, porque colocava o nome de Brasília, a corrupção, a falei, gente, se existe isso, existe, vieram de lá. Sim. Não vieram ninguém disso aqui. Olavo, isso é ciúme do cara que perdeu a mulher pro outro. O cara tratava mal a mulher dele, tudo. Aí essa mulher veio para Brasília, que Brasília era, o Rio era a capital. Sim. E Brasília veio para cá, então sempre o cara não vai admitir que ali tem coisa boa. Sabe? Mas hoje o carioca gosta, esses clientes meus carioca já gostam. Falam, Sérgio, a gente gosta de Brasília, sabe por quê? Por causa de você, porque você fez a gente gostar dessa cidade. Legal, pelo amor que você tem pela cidade. Então, Olavo, olha, quero falar mais uma vez que eu sou uma pessoa que gosto da minha cidade. No dia 8 de janeiro eu chorei muito. Chorei, porque eu vi aquela coisa de estar invadindo a sua casa, de estar quebrando a sua casa, você se sentir incapaz. Poxa, as pessoas que fizeram esse protesto, seria muito mais interessante, seria muito mais inteligente da parte delas, se elas entrassem dentro do Congresso Nacional e sentassem num salão verde, ficassem lá, fossem removidas um por um. Por que vocês estão entrando? Porque nós somos contra isso, aquilo e aquilo. Sim. Porra, não quebrando obras de arte, que não é de ninguém não, Olavo, é de todo mundo, não é da Câmara, não é do Senado, não é do Supremo, não é do Palácio do Planalto, é nosso. Claro. Por exemplo, eu, por exemplo, esses dias eu tenho muita coisa, tenho muita antiguidade, eu gosto, por exemplo, de máquina de escrever antiga, gosto de muitas coisas. E eu ganhei de um historiador de Goiás, não sei se eu estou me alongando muito. Não, fica à vontade. Eu tenho esse toque na loja. Eu ganhei do historiador de Goiás dois jornais. Um de 1º de maio de 1957, contando que as verbas para a construção da nova capital já estão prontas, já foram votadas, e outro de 57, também não recordo a data exata, mas amanhã vai ser realizada a primeira missa em Brasília. Eu tenho esses dois jornais e a revista Manchete da inauguração da cidade. Isso ficava na minha... Aí ficava na minha casa o tempo todo, eu olhava aquilo e ficava vendo. E chegou um dia, eu falei, poxa, é muito egoísmo da minha parte. Só eu ver isso. O que eu fiz? Eu doei para o Catetinho essa revista da inauguração de Brasília, e esse jornal que foi liberado os recursos. Está lá com o Catetinho, está lá no Catetinho agora. Quer dizer que não é meu, porque eu posso ir lá ver. O Catetinho é aberto à visitação. Sim. E é uma das únicas cidades do mundo que todos os locais públicos não pagam. Você vai na Torre Eiffel, você paga para subir, na nossa torre você não paga, o Catetinho é grátis. O Memorial JK paga R$10, por quê? Porque é da iniciativa privada. É a família do Juscelino, que hoje é a neta dele, né? Ana Cristina, né, que cuida do Memorial JK. Então aquele dinheiro ali ajuda na manipulação. Ajuda, e eu acredito que a empresa deve dar mais, porque só o dia da visitação não. Então, quer dizer, o Catetinho, eu doei esse jornal que está lá. E tem um jornal da primeira missa, eu já conversei com o padre, o paróquio da catedral, e falei para ele que eu vou doar, porque a cruz da primeira missa está lá. Então vai ser uma coisa que é minha, que eu vou ver, a cidade toda vai ver. Então não é esse egoísmo que a gente tem que ter. Eu estava com esse egoísmo de segurar isso para mim. Então você vê o amor que eu tenho pela cidade. Então, Olavo, eu quero te convidar um dia
quero convidar você. Aceito. Para você fazer um passeio, você vai ver Marca o dia. essa cidade com os outros olhos. Marca o Por exemplo, dia. a Torre Digital. A última obra que minha mãe entregou em vida. Pô, é maravilhosa, a vista lá de cima. Bora ali perto, dá uma chegada lá. A Torre Digital, a nossa torre de TV, que seria a Torre Eiffel de Brasília, porque o que seria a função? Não função só da arquitetura, mas, por exemplo, a Torre Eiffel em Paris é onde se reúne, Santos Dumont voa de avião. Isso era o que o Lúcio Costa queria, que a população ficasse ali, se divertisse ali. Nossa rodoviária, que é o centro da cidade, que foi planejada, era um local chique. Não sei se você... A gente ia lá, minha irmã... A Eline, você lembra da Eline? Claro. Quando vocês falavam, pô, chama a Eline, lá vem a Eline, que era minha mãe, né? Que eu tenho um carinho muito grande. E a Eline me levava para passear na rodoviária. Eu via aquelas lojas, as escadas rolantes, aquele mezanino ali com as lojas bacanas. Essa era a função da rodoviária. Nós temos mais umas fotos em monumento aí, vai dar conta na história que tu gosta. Tá muito legal. Bom, essa aí é a Catedral Baleia da Assembleia de Deus, aqui fica aqui na W3, né? Na W4, Catedral Baleia, uma arquitetura bem diferente, parece uma baleia com a boca aberta, não é? Isso é da Assembleia de Deus, eu fui lá. Isso é o meu filho aí, num ônibus aí que a gente estava fazendo uma viagem para o pessoal da CNBB, mandamos aí eles para Aparecida, aí, São Paulo. É o Carlos ali, Carlos Fournier. Eu aí com um grande democrata, né? Luiz Guimarães aí fazendo essa homenagem. Ele. Sim, tive o prazer também de falar com o Dr. Ulisses, ver o Dr. Ulisses, né? Então, esse democrata aqui, essa Constituição, né? Estamos aí, eu fui lá tirar foto. Isso aí, olha aí, Catedral de Brasília, 18 quilômetros, São Paulo, tanto. Isso fica dentro de um hotel aqui em Brasília. É mesmo? Isso fica dentro de um hotel. Qual hotel? Pode falar o nome, Sérgio, que tem. Esse é o hotel na Trip Nações. Era o Hotel das Nações, hoje Trip, aí ficou Trip Nações. Essa placa achei muito interessante. Muito interessante. Muito interessante, está lá dentro. Tá? E aí, esse carro aí que nós usamos para levar noivas. Pô, vou botar minha filha dele. Quanto é que é o aluguel dele aí? Pô, não, pra você aí não vai ser nada, né? Pô, são presente de casamento. Eu tô falando sério. É um presente de casamento nosso pra você. Eu vou cobrar isso aqui, você quer levar minha filha. Pois é, numa Mercedes aí, pô. Sabe? Faz um diferencial, né? Sim, um diferencial, um negócio chique, negócio tradicional. Chique, negócio tradicional, cara. Então, todos os modais de transporte. Eu costumo dizer que eu não trabalho lá. Não trabalho. Porque quando a gente trabalha com o que gosta, não é trabalho. Eu trabalho domingo. Ontem, anteontem ou depois, qualquer dia que você trabalha, você sai, por exemplo, no trabalho, às vezes eu vou para um show, levar um cantor para um show, o show termina 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, chego, às vezes ele tem que viajar 8. Eu não mando outro motorista, eu vou, porque para complementar aquele trabalho, fazemos amigos, está aí, sabe? Então a gente participa. Pô, eu vou assistir um show, vou pegar um cantor, vou pegar um artista. Pô, isso aí não é trabalho, pô, isso é diversão. Um advogado que eu frequento o Supremo, frequento sessões do Supremo, frequento sessões do STJ. Pô, o doutor Tércio Lins e Silva me deu um título, que diz que eu sou Rábula. Rábula é o advogado prático que tinha antigamente. Pô, então, que coisa melhor que isso, Olavo? Que coisa melhor que isso. Pô, tenho clientes assim que viraram amigos, um grande exemplo, não quero ser ingrato com todos os clientes, mas, por exemplo, o Elcinho de Maringá, a gente fala todo dia, que você recebe meus bom dias, são com fotos da cidade que eu tiro e passo, olha, aqui é a Catedral, não sei o quê, aqui é a Ponte JK, e o Elcinho a gente fala todo dia. O José Luiz de São Paulo, ele veio com a esposa, nós fizemos um passeio, fomos ao Catetinho, ele trouxe depois parentes dele para conhecer a cidade. Então, é isso que eu digo. Uma outra coisa que eu vou falar também. Pode falar, Sérgio. Brasília, Olavo, a indústria de Brasília, nós temos indústria aqui, Olavo. Eu falei com o secretário de turismo uma vez, o atual secretário, o Cristiano Araújo. Falei, Cristiano, você sabia que a sua secretaria, para mim, é uma das mais importantes que tem? É a mais importante, não uma das mais, não, é a mais importante. Porque Brasília, nós só temos uma indústria, aquele moinho de trigo que tem lá perto da Feira dos Importados, que é a Jauense. Temos várias indústrias aí também de portão eletrônico, tem várias indústrias, café, mas não é o foco da nossa cidade, a área industrial. A nossa maior indústria seria a indústria do turismo. O turismo gera muito emprego. Você gera emprego como motorista, você gera emprego com rede hoteleira, bares, restaurantes, guias, cara do artesanato. Tudo você cria com turismo. Paris vive do turismo. Barcelona vive do turismo.
Atenção, senhor governador. Você está precisando de um secretário, secretário de um embaixador de Brasília? Sim. Eu elejo Sérgio Afonso Ribeiro. Caramba, não fala isso não, porque tem muita gente boa aí. É verdade. No YouTube, na tem internet. Tem muita gente boa. Sim, mas com um amor igual tá tendo, bicho. Tu barrou, bicho, tu embarrou. Eu não reconheço. Porque nós estamos bem, olha, o secretariado aí tá bom, estão trabalhando. Ninguém agradou todo mundo. Mas estou te dizendo o seguinte, a indústria do turismo é a solução para Brasília. Nós vamos gerar muitos empregos. Você, em contrapartida, além do emprego, o centro de convenções, ali vai o garçom, ali vai o manobrista, você está gerando empregos, você está o rapaz que faz o audiovisual, você está gerando uma fábrica de emprego. E Brasília é o ano todo tendo esses eventos. Nós temos tudo próximo da gente. Caramba, cara, Sérgio tem um apelido de infância que eu não vou falar. Pode falar, pô, apelido hoje não tem discriminação. Enquanto você olha aqui, eu vou falar teu apelido. O apelido dele era Cosama, que é Companhia Saneamento de Manaus. Não sei, ele como criança deve ter falado errado. Foi isso. O irmão dele pegou o apelido de Cosama, chamava de Sérgio Cosama. Então, vou chamar ele agora de embaixador. Você é meu embaixador. Isso aí, Sérgio, foi onde? Isso aí é lá na QL12, tem um parque da Península lá, então eu tirei no final do parque lá, sabe? O Parque da Península. E esse daí, os verdadeiros heróis. A escultura que eu mais gosto de Brasília, desculpe os anjos da catedral, desculpe o meteoro, mas para mim são os candangos, que oficialmente é o nome de guerreiros, mas o apelido é muito mais bonito. Os candangos estão para vocês poderem. Esses daí são os verdadeiros candangos, essas mulheres que chegaram aí nesses ônibus, nessas jardineiras, chegaram na Cidade Livre, com essa esperança. Um dos erros que Lúcio Costa, Niemeyer e JK pensaram, as pessoas que vieram do Brasil todo construir essa cidade, passavam necessidade nesses municípios, iam voltar para sua casa depois da construção pronta? Não, pô, ficamos aqui, pô, vamos ficar aqui. Aí surgiu o Taguatinga, surgiu o Gama, Núcleo Bandeirante, o Guará surgiu depois com um mutirão, né? Mutirão ali começou no Guará 1. Sim. Então, Brasília é uma cidade nova, nós vamos fazer agora 64 anos nesse ano, mas com toda certeza, Olavo, é uma cidade nova, mas com histórias para contar, muitas histórias. Nós temos uma cidade submersa, que é a Vila Mauri, né? Tem até na internet, tem Brasília Submersa, o pessoal assiste esse vídeo. Então, como eu estava falando, tem muita gente na rede social bacana de Brasília. Não me chamam de embaixador, não, que tem gente mais que pensa mais do que azar isso. Deles, você é um embaixador, problema deles. Tanto assim, você falou da cidade submersa, nós trouxemos aqui o Hélio Marinho, que é um mergulhador, ele contou essa história pra gente. Sim. Lá ainda tem alguns traços da cidade. Resquícios da cidade. Eram teimosos, sabe por quê? Porque eu falava, olha, sai daqui que o lago vai encher. Mas não acreditaram, porque tem uma história engraçada, que o Carlos Lacerda era o principal opositor do Juscelino na época. Então, ele queria dar corda para o Juscelino se enforcar. Tudo que o Juscelino queria, ele falava, cede para esse cara. Ele trouxe uns geólogos aqui, geólogos americanos que estudaram aqui, falaram, pô, essa terra é muito seca. Quando ele represar esse rio, que ali onde a barragem de Paranoá era uma cachoeira, não sei se você sabe. Fez ali, hoje o Juscelino não conseguia construir uma cidade por licenças ambientais, como é que ia acabar com uma cachoeira? Então, quer dizer, mas foi um mal necessário. Então, ali, quando fez a barragem, ele falou que o lago não ia encher porque a terra era muito seca e ia chupar essa água. O que aconteceu? Quando encheu, quando o pessoal da Vila Mauri um dia acordou, estava com água na canela. Pô, tiveram que tirar tudo. Ou perderam tudo, perderam os seus barracos de madeira. Alguns dizem que tem algumas máquinas lá embaixo. Tem algumas coisas. Brinquedos, muita coisa. Então, quer dizer, encheu. E ali hoje virou ali um pessoal, eu vejo aí, um dia eu peguei um pessoal que é mergulhador, eles vieram de outros países e falaram, pô, um dos melhores lugares para se mergulhar é aqui. Tem uns 30 metros de profundidade no lago, Olavo. E uma água limpa, uma água que tem camarão, com a fauna é maravilhosa do nosso Lago Paranoá. Tem camarão ali? Tem camarão no Lago Paranoá. No Lago, eu não sabia. Pô, tem camarão no lago, pesquisa. Sim, dá um Google que você vê muita gente pesca camarão no lago. Pô. Não sabia. Bota um pulsar, bota um pãozinho lá e deixa. Camarão que você pode fazer um vatapá aí, meu irmão. Tu falou da Vila Mauri,
Tem um artista nosso, mora até em Sobradinho lá, o Toninho de Souza. Toninho de Souza. Toninho me conhece. Pô. Ele morou lá. Isso. Ele é da Vila Mauri. Pô, Toninho é um personagem bacana da cidade. Traz o Toninho aqui, não sei se você já trouxe. Se não, eu vou trazer ele. Traz o Toninho fazer as suas melancias. Pô, ele bota enfeita Sobradinho com as suas obras de arte. Ele é presidente da Academia Sobradinense de Letras. E você faz parte. Dela. Você é mesmo. Você é um imortal sobradinense. Bondade, Sérgio. Sabia, não sei se é verdade, naquela série JK, sim, transmitida pela Globo, diz que quem trouxe a primeira bola de futebol para Brasília foi Oscar Niemeyer. Olha, eu não duvido. Eu não duvido, não. Não duvido. Ele gostava de futebol pra caramba. Sim. E veio de carro. E de carro também. Você sabia que ele morou na W3 Sul, tinha um Ave Maguete? Sim. Várias histórias com o Oscar Niemeyer. Ele era funcionário da Nova Cap. Né? O Oscar Niemeyer era funcionário da Nova Cap. E as pessoas, pô, mas Oscar, por que você não mora em Brasília? Pô, você não fez a cidade, você não fez os principais monumentos, os prédios da cidade, né? Ele falou, poxa, mas é porque eu tenho uma vida toda no Rio. Como o Lúcio Costa não veio na inauguração da cidade também, perguntaram para Lúcio por que ele não veio. Ele falou, poxa, mas eu não precisava ser homenageado. Pô. Eu fiz o projeto e ganhei para isso. Hein? Ganhei para isso e ganhei muito bem. Não precisava ser. Lúcio Costa era um ser diferente. Costumo dizer que um ser é uma pessoa. Porque essas pessoas que construíram o Brasil, lá, eles não foram... É a minha opinião, hein, gente? Claro. Eles não foram só eles, não, eles foram guiados, porque é uma cidade que o projeto de 1957... Se eu te trouxesse nessa cidade hoje aqui, sem nunca você ter visto essas tesourinhas, essas passagens subterrâneas, essas pistas largas, as pistas internas das quadras, os eixinhos que servem para entrar nas superquadras, o eixão, que é uma pista para cortar a cidade de um lado para o outro. Pô, isso é uma coisa de 57, Olavo. Você ia pensar que essa cidade tinha sido construída nos anos 90, nos anos 80. Então, quer dizer, eles são além do tempo deles. Essas polêmicas eu gosto de criar, sabe? Então, eu sonho com Brasília, eu gosto de Brasília, e eu quero contar uma coisa que está dentro de mim. Você sabe que eu quase fui para o outro plano 3 vezes. Eu tive um problema problema com próstata, tive um problema que fiquei sem andar, e a última vez agora fiquei entubado, não foi com Covid, foi numa hérnia, broncoaspirei e fiquei entubado 11 dias. E eu sonhei muito. E sonhei que uma hora que eu saí até do meu corpo e passei nos lugares que eu estava aqui em Brasília. E como eu estava te falando anteriormente, meu filho não gosta que eu fale isso, minha esposa não gosta que eu fale isso, mas eu não vou ser sepultado. Eu vou ser cremado. E vai ser você, quando eu for para o outro plano, você vai saber só 7 dias depois. Porque tem gente que, quando não recebe meu bom dia, estranha. Você vai falar, pô, o Sérgio parou de mandar mensagem, aconteceu alguma coisa. Você vai ligar para o meu filho, olha, meu pai não está mais entre nós. Não vai ter velório e as minhas cinzas vão ser espalhadas pela cidade em locais que eu já escolhi previamente. E já pedi até para as pessoas. Porque eu quero ficar aí trazendo bons fluidos e boas lembranças dessa cidade linda que nós temos aqui. Legal. Sérgio, vamos agora chegar no rapidinho, nosso Flusão. Segunda-feira, tem plano, tem palpite? Rapaz, olha lá, com toda certeza, como uma pessoa que gosta, a gente não pode nunca torcer contra, né? Tem palpite, sim. O Corinthians não foi campeão aí, em cima de um grande time, com o Cássio pegando tudo, né? Às vezes não vai ser agora o nosso goleiro aí. O Fábio que vai ser que passar segunda-feira. Pois é, por esse time aí não é bobo, não. Esse time não é bobo, não. Né? Hoje não existe mais bobo no futebol, né? Não existe. Diz uma coisa, esse time aí, Fluminense, ganhava o nosso time lá da rua, lá do Guará? Olha, ia ser jogo duro, hein, meu irmão? Porque a gente era catimbeiro demais. Nós jogava bola, catimbeiro não. A gente era catimbeiro, mas a gente jogar bola, a gente fazia umas catimbas ali. A gente era bom de bola. Tinha um time, na 13 tinha um time que os caras eram Juventus, lembra? Sim. Meião, short e camisa, a gente ficava olhando, pô, o nosso era todo mambene, né? Camisa maior que a gente, o meião a gente amarrava com uma liguinha aqui, o short cada um de uma cor, e os caras só tomavam pau da gente. É verdade. Nunca ganhavam da gente, por quê? Porque a gente jogava futebol, pô. A gente sabia, a gente jogava por amor, a gente não era essa rapaziada de hoje aí, não. Sérgio, as pessoas falam muito que Brasília, para Brasília ficar melhor, teria que ter praia. Concorda com essa frase? Pô, não precisa não, pô. Praia é bom uma semana só, você fica salgado, pô. Eu respondo o seguinte,
Olha pro céu. Pô, olha pro céu. Nosso céu aí. Nossa Pô, é o nosso mar, pô. Nosso céu é lindo, pô. O céu de Brasília é diferente, olha lá, pô. Você vê o pôr do sol da cidade, por causa da secura, pô, naquela época de seca, que o pôr do sol é obra do traço do arquiteto, né, como diz a música. Né? Então, quer dizer, gosto dela mesmo assim. O mar é bacana, você vai lá, se salga e volta. Meu irmão, porque quando eu vou pra praia, 7 dias eu tô louco pra sair de lá, tô todo coçando. Sérgio, me dá aí 5 lugares de Brasília que você ama. Olha lá, é difícil só 5, viu? Eu vou dizer todos os 5 lugares. Lago Paranoá. Para mim, eu me sinto ali numa tranquilidade fora do comum. E esse lago, que é um lago artificial, né, mas que foi um sonho, né? Teve um sonho de um padre aí, o padre Dom Bosco, que entre os paralelos 15 e 20 surgiu a nova civilização, eles formariam um lago. Então, para mim, o Lago Paranoá. Tá? 2. Esplanada dos Ministérios, esse projeto maravilhoso, com os ministérios, com o Congresso e com a Praça dos Três Poderes, abaixo do nível da rodoviária onde fica o povo. Então, quer dizer, o prédio do Congresso parece que flutua. Olha aí. Coincidiu. Pô, coincidiu. Tá, parece que está flutuando esse prédio, dá para pegar ele com a mão. Né? Congresso Nacional. Tá? Praça do Cruzeiro, 3. Praça dos Cristais, pô, aquele projeto ali da Praça dos Cristais maravilhoso, aquela pista larga. Você sabe qual é a função daquela pista ali? Não. Esse aí? É, da Praça dos Cristais. Sabe aquela pista que passa em frente ao setor militar, ali o quartel-general do Exército? Sim. Aquela pista foi projetada para ser uma pista de pouso. Você sabe que ali é o Pentágono brasileiro, você sabia disso? Sim, eu sei. Ali é o centro das decisões de estratégia de defesa do Brasil. O que acontece? Em caso de guerra, Olavo, que nunca vai ter, em caso de guerra, o primeiro lugar que o inimigo tenta tomar é o aeroporto da capital. Sim. Tomou o aeroporto da capital, o que se faz? Desce um avião ali, já conhece aquela pista larga, desce um avião ali, pega o presidente da República, as principais autoridades que vão gerir o país, leva para um local seguro e de lá eles vão gerir o país. Então, quer dizer, a Praça dos Cristais também, para mim, está faltando o outro aí? Não, foi ser. 5 pessoas marcantes de Brasília. Juscelino Kubitschek. Lúcio Costa, Niemeyer, olha aí, bota Atos Bucão, e por que não Israel Pinheiro? Esse injustiçado aí, pessoas importantes para a gente estar aqui hoje. Sérgio, agora no final faço a pergunta para todo mundo. Qual foi a pergunta que eu devia ter feito para você e não fiz? Olá, foi difícil. Ninguém responde. É difícil, mas a pergunta que você deve ter feito... Deveria ter feito para ti. Deveria ter feito para mim e não fez. Olá, o que eu mudaria nessa cidade que você tanto gosta? Vai lá. Nem tudo é perfeito, né, pô? Nem tudo. O que você mudaria? Olavo, eu mudaria, como você falou, está faltando aqui, como se diz, um transporte público. Porque senão nós vamos ficar, já nós vamos ter rodízio na nossa cidade. Um transporte público de qualidade, esse metrô atingir vários lugares. Pô, olha aí, vou te falar assim, independente de pessoas que estão gerindo. O metrô ele sai daqui do plano piloto, ele passa no nosso Guará, do Guará vai para Águas Claras, Águas Claras divide Samambaia e divide Ceilândia, Taguatinga e Ceilândia, né? Sim. E esse que vai para Samambaia, hoje nós temos aqui a linha de ligação do BRT que faz rodoviária do plano piloto Santa Maria e Gama. Não seria mais fácil lá em Samambaia eu fazer uma estação do metrô de superfície com trilhos, saindo daquela estação Furnas, passando por dentro do Recanto, pelo Riacho Fundo 2, sair em Santa Maria e depois um outro, quando chegasse aqui no entroncamento eu fazer um ramal para o Gama? Não seria muito melhor isso? Quer dizer, por que não foi feito isso? Fizeram um BRT. Nosso metrô aqui, o nosso metrô seria um metrô barato, porque a área de desapropriação seria quase nenhuma. Porque onde passa essas pistas, tudo já existe estradas. Então hoje a população de Brasília sofre muito. Eu tenho uns amigos que, para mim, outra coisa que a gente teria que fazer, esse entorno é muito discriminado, Valparaíso. A pessoa que mora no Valparaíso, ele gasta aqui em Brasília, ele vem para Brasília. A pessoa de Brasilinha, eles trabalham em Brasília, eles deixam recurso aqui. Seria feito uma região metropolitana abraçando, porque Goiânia não quer. É um filho bastardo de Goiás. Goiás já casou com aquele filho, então, pois os filhos dele ele cuida melhor e aquele filho que é de outro marido não cuida melhor.
né? Então, quer dizer, um transporte público para dar dignidade. Tem gente que sai de casa 4 horas da manhã, lá de Águas Lindas, para trabalhar lá no hotel, para entrar 7. Isso é desumano. Então, quer dizer, o que faltou, como falou, foi o Juscelino ter feito o metrô nessa cidade. Como você falou, ele morou na Europa, ele fez residência, fez pós-graduação lá em urologia, lá na França. Então, quer dizer, falta isso para a nossa cidade. Não é perfeita, nós temos muitos defeitos. Mas, como eu gosto muito, a gente releva esse defeito. Mas vamos fazer, eu queria fazer um pedido ao governador, ao próximo governador, aos outros governadores que vão vir, cuide dessa população. A população, poxa, não merece ficar 3 horas dentro de um transporte público para chegar no trabalho. Como eu falei, o rodízio vai ter já. Pô, você pega um carro, você me chama para ir para o Valparaíso às 6 horas da tarde, eu não vou, pô. Nós entrevistamos a Laurinha, uma poetisa, ela está morando em Goiânia. Sim. Ela falou assim, ela veio aqui para o nosso programa e tal, falou assim, Olavo, eu gastei no sábado aí 2 horas para chegar de Samambaia até Sobradinho. Sim. Cara, não são 50 km, 2 horas. É muita coisa. É muita coisa. É uma viagem de avião que você vai para São Paulo, ainda sobra tempo para você deslocar lá dentro. Então, Olavo, é tudo isso que eu estou falando. Aliás, e tem que agradecer a vocês aqui, porque, poxa, esse cidadão que não tem muita coisa assim de importante, como se diz assim, sou um brasileiro de estatura mediana. Você deu uma aula aqui pra gente de conhecimento, de amor Brasília, de amor a Brasília. Então, uma generosidade tua. Eu sei que tua agenda é... Gente, esse cara tem um coração tão bom e a agenda dele é tão grande, tão grande. Ano passado nos encontramos lá no IDP, Faculdade de Advocacia aqui na Asa Sul. Encontramos lá e tal, lá, não sei o que, tal. Fui levar meu chefe lá, o doutor Paulo Roque, e aí o doutor Paulo falou assim, não, lá, você pega um Uber e pode ir embora. Esse cara falou, não, lá, você vai pegar Uber não, eu vou te levar. E aí ligou para um colaborador dele, cobrir ele essa missão e me trouxe aqui. Então, isso chama-se que amizade, carinho. Foi o que o fez sair hoje, dar um tempinho na agenda dele. Eu falei, Sérgio, desliga esse telefone, pelo amor de Deus. Eu quero conversar contigo. Tu bem tem cliente e tudo. Eu quero o Sérgio pra gente aqui, 1 horinha só. Espero que vocês tenham gostado. Foi do caramba. Espero que vocês tenham gostado, Sérgio. Sim, olá. Obrigado pelo carinho, pela generosidade. Eu que agradeço a vocês aqui todos, esse carinho aqui, pô. E isso aqui para mim que está sendo uma honra estar aqui. Você não sabe, para mim, pô, você me chamar aqui para me falar das coisas que eu gosto, da história do nosso Guará, vamos resgatar a bicicleta lá, do quebra-queixo. Pô, essa bicicleta vai ser lembrado quantas crianças não comeram ali, gente. Putz, pô, e aquilo ali, pô, foi o quebra-queixo que alegou muita gente. Então, a história do nosso Guará, que é um bairro lindo, um bairro, uma forma de uma ferradura. Bairro não, cidade satélite. Uma cidade satélite. Já pensou o Guará todo florido, como essas cidades aí? Pô, o Guará, nem gosto de falar. Pô, nossa Brasília, então lá, tem muita gente melhor aí, muita gente melhor. Você também tem me chamado de embaixador. Eu sou um candango lá. Você é um candango embaixador. Galera, obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho, pela participação aqui. E a gente espera agora, na próxima semana, um novo personagem, uma nova história incrível. Até lá. Fui, valeu. Tchau.